Ele riu da boneca, tirou uma foto, apontou o dedo para o rosto de pano e disse: "Isso é só um brinquedo velho." Na saída do museu, ainda fez piada. 2 horas depois, sofreu um acidente de carro. Nada grave, mas estranho demais para ignorar. Na manhã seguinte, ele voltou, sem rir, sem falar alto, com os olhos inchados, parou na frente da vitrine e sussurrou tremendo: "Desculpa, Robert." Por que um adulto pediria perdão a uma boneca infantil? E o que acontece com quem sai dali sem pedir? Porque quase todo mundo que desrespeita volta com azar. Pesadelos, sensação de estar sendo observado. Alguns juram ouvir passos dentro de casa. Outros dizem que a vida simplesmente começa a desmoronar, como se algo invisível estivesse cobrando. E o mais perturbador: o museu guarda uma caixa cheia de cartas. Cartas de desculpa, endereçadas a ela. Uma boneca pequena, uniforme de marinheiro, olhos de vidro antigos, sentada sozinha atrás do vidro, esperando, como se soubesse exatamente quem vai voltar arrependido. Mas para entender como um brinquedo infantil virou motivo de medo para adultos, a gente precisa voltar no tempo. Voltar para um menino, uma casa silenciosa e um presente que nunca deveria ter sido aceito. Antes de virar lenda, antes de cartas, museu, pedidos de desculpa, Robert era só o nome de um menino. Robert Eugene Otto. Magro, curioso, desses que passam horas inventando histórias sozinho no quintal, conversando com formigas, com nuvens, com o vento. Filho único, silencioso demais para a idade. A casa onde ele morava ficava em Key West. Grande, antiga, de madeira escura, daquelas que rangem até quando ninguém pisa. Durante o dia parecia comum. Sol atravessando as cortinas, cheiro de café vindo da cozinha, o barulho distante do mar batendo nas pedras. Mas, quando a tarde caía, o ar mudava. Os corredores ficavam longos demais, as sombras cresciam nas paredes e o assoalho estalava. Toc, 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 como passos tímidos seguindo você. Eugene odiava dormir sozinho. Dizia que a casa falava à noite, os pais riam. Criança imagina coisa. Até o dia do presente, foi a empregada quem trouxe. Um pacote grande demais para um brinquedo, embrulhado num tecido grosso, meio úmido, com cheiro de coisa guardada por anos. Quando abriram, silêncio. O boneco era quase do tamanho de Eugene. Uniforme de marinheiro costurado à mão. Botões escurecidos, sapatos de couro gastos. Os olhos de vidro brilhavam de um jeito estranho, como se refletissem luz demais. E o sorriso não era alegre, era torto, quase forçado. Antigo demais para ser novo. Novo demais para parecer antigo, desconfortável. A mãe chegou a brincar. "Ele parece te encarar." Eugene não riu, só estendeu os braços. Segurou o boneco contra o peito. Forte demais, como se já conhecesse. Naquela noite, jantou com ele na mesa. Colocou comida no prato do boneco, puxou a cadeira. Conversava baixinho, como quem conta segredos. E quando a mãe perguntou o nome do brinquedo, ele respondeu sem pensar: Robert. Não o boneco, não ele, Robert. Como se houvesse espaço na casa para dois. E aos poucos, ninguém mais conseguia lembrar qual dos dois estava chamando. No começo, eram coisas pequenas, quase bobas. Brinquedos fora do lugar, cadeiras levemente arrastadas, a janela aberta, mesmo trancada antes de dormir. A mãe culpava o vento, o pai a imaginação do filho. Até que as conversas começaram, não sussurros dessa vez, discussões aos gritos no meio da madrugada. A voz de Eugene, fina, infantil, discutindo com alguém. "Não, Robert, para!" Silêncio. Depois, outra voz, mais grave, arrastada, quase rouca. Mas não havia mais ninguém no quarto. Quando o pai entrou, a cena era sempre a mesma. O menino encolhido na cama, os brinquedos espalhados pelo chão. E o boneco,
sentado na cadeira, virado para a porta, como se estivesse esperando ser flagrado. Foi ele, Eugene dizia, apontando com o dedo trêmulo. Robert fez isso. O pai perdeu a paciência. Uma noite pegou o boneco e jogou no sótão. Porta fechada, trancada. Chega de fantasias. Minutos depois, passos, lentos, arrastados, bem acima do teto, como alguém andando em círculos, arranhando o chão de madeira. A mãe ficou imóvel na cama. O pai tentou rir, mas a garganta secou, porque não era barulho de rato, não era madeira dilatando. Eugene estava dormindo ao lado deles. Então, quem estava andando lá em cima? Na manhã seguinte, o boneco estava de volta ao quarto, sentado na cama, olhando para a porta, esperando. Depois daquela noite, a casa nunca mais ficou em silêncio. Nunca. Era como se algo tivesse sido acordado. Mesmo quando todos dormiam, sempre havia um som. Um estalo seco na madeira. Um arranhar lento vindo das paredes. O leve ranger de uma porta se abrindo sozinha. A mãe começou a andar pela casa com o coração apertado, como se estivesse invadindo o espaço de alguém. Como se não morassem mais sozinhos. O ar parecia diferente, mais pesado, frio em certos pontos do corredor, como quando você passa perto de uma geladeira aberta. E sempre que atravessava o quarto de Eugene, aquela sensação, olhos, observando. Ela evitava encarar o boneco, mas às vezes jurava que ele mudava. O sorriso, mais alto, mais torto, quase satisfeito. Como alguém que sabe de um segredo. Então vieram os acidentes. Primeiro, um copo explodiu no chão da cozinha sem ninguém tocar. Depois, um quadro voou da parede e se espatifou perto do menino. Nunca em cima dele, sempre ao lado, como aviso, como ameaça. Numa tarde abafada, o sol forte entrando pelas janelas, a mãe ouviu um estrondo tão alto que fez as paredes vibrarem. O quarto correu. A porta estava trancada por dentro. Chamou por Eugene. Nada. Só um choro baixo, desesperado. O pai forçou a maçaneta. Ombro contra a madeira. 1, 2, 3 vezes. A porta cedeu. O ar lá dentro era gelado. Gelado demais para aquele calor. Cheiro de poeira antiga. Mofo. Algo velho. Fechado. Os móveis estavam virados. A cama arrastada. O guarda-roupa tombado. Coisas pesadas demais para uma criança mover sozinha. Eugene estava encolhido no canto, braços protegendo a cabeça. Marcas vermelhas no braço, como dedos, como se alguém tivesse segurado forte demais. Ele ficou bravo. O menino chorava. Eu falei que não queria mais brincar. E no meio do caos, Robert, sentado na cadeira, roupas limpas, sem poeira, sem um arranhão, intacto, como se nada tivesse acontecido. Como se estivesse assistindo. O pai sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Não raiva, não medo, mas certeza. Certeza de que aquilo não era imaginação. Naquela noite, subiram juntos ao sótão. Colocaram o boneco dentro de uma caixa. Pregaram. Trancaram a porta. Desceram. Silêncio. Um silêncio pesado. Alívio. Até que minutos depois, bem acima deles, veio o som. Passos, lentos, arrastados, em círculos. E então, uma risada. Baixa, infantil, mas rouca demais para ser de uma criança. E Eugene estava dormindo ao lado deles. Robert cresceu, mas não do jeito que crianças crescem. Ele não envelheceu, não mudou, não apodreceu. Quem envelheceu foi Eugene. O menino virou homem, depois velho. Depois silêncio. E durante toda a vida, o boneco continuou lá, sentado, observando. Visitantes da casa contavam a mesma coisa, mesmo sem se conhecer. Passos no corredor, risadas baixas no sótão, objetos mudando de lugar. Seu filho está correndo lá em cima, diziam. Eugene nunca teve filhos. Com o tempo, ninguém mais aceitava dormir ali. Nem amigos, nem parentes. A casa parecia
ocupada, como se já tivesse dono. Quando Eugene morreu, encontraram Robert guardado no sótão, sem poeira, sem mofo, sem um arranhão, décadas inteiras. E ele parecia novo, como se o tempo tivesse passado por tudo, menos por ele. O boneco foi doado para um museu em Key West. Hoje ele fica atrás de um vidro grosso, uma cadeira de madeira, luz baixa, silêncio, pequeno, inofensivo. Mas existe uma regra. Os funcionários sempre avisam, quase sussurrando: peça permissão antes de tirar foto. Parece brincadeira, até você ver a caixa, de madeira, pesada, cheia de cartas, centenas, algumas amassadas, outras manchadas. Robert, me desculpa pelo que eu disse. Por favor, tira esse azar da minha vida. Eu não devia ter rido de você. Os pesadelos não param. Adultos, gente formada, policiais, médicos, turistas, pedindo perdão para uma boneca. Funcionários contam que toda semana alguém volta, depois de rir, depois de provocar, depois de desrespeitar. Volta pálido, olhos fundos, dizendo que algo seguiu eles para casa, que portas começaram a bater sozinhas, que fotos caíram da parede, que a sorte simplesmente sumiu. E sempre fazem a mesma coisa. Param na frente do vidro, mãos tremendo e sussurram: desculpa, Robert. Talvez seja só coincidência, talvez sugestão, ou talvez alguns objetos não guardem memórias, guardem presença. Então eu te pergunto, se você estivesse sozinho naquela sala, luz fraca, silêncio pesado e aqueles olhos de vidro olhando direto para você, você pediria permissão? Ou sairia rindo? Me conta aqui embaixo, mas, só por segurança, eu não arriscaria.